Pessoal, eu tô aqui em Singapura e dá uma olhada nas notificações de vendas que eu recebi só hoje pela manhã. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Estava contundido. Esses são os números dele neste ano. Ó. São 35 jogos, ele foi expulso, ele teve cartão amarelo. Então são 35 jogos na Série A dos 38, 9 gols, 5 assistências. Só na Série B, 33 jogos, 7 gols e 9 assistências. Na Série B de 2017 foram 23 gols, 23 jogos, 1 gol e 1 assistência. Aí eu fui atrás dos números dele com relação à fisiologia. O Michael, ele corre por jogo, em média, 11.200 metros. O Michael, na média, com relação a sprints, são 38 por jogo. Ele dá 38 sprints por jogo. Ele tem a frequência máxima dele, desses 11 quilômetros e 200 metros, em 1.800 metros por jogo. Ou seja, 1.800 metros por jogo, ele está com o máximo dele em termos de frequência cardíaca dentro da normalidade. E um outro detalhe também que me chamou a atenção, quando ele chegou para o Goiás, isso há 2 anos, ele pesava 52, 53 quilos. Hoje ele está com 62 quilos, ganhou esses 8, 9 quilos, tudo de massa muscular. Então, assim, é um jogador que você pega os números dele com relação à parte física, ele chama atenção. Só um outro detalhe, naquele gol contra o Internacional, que ficou famoso, ele chegou a 38 km por hora de velocidade. E é um jogador baixo. Bom, primeiro você vê, a diferença clara entre um jogador amador, um jogador de várzea e um jogador profissional. Se a gente vê aqui no Brasil, a quantidade de pessoas que praticam futebol de forma amadora. Se você pega essa pessoa, leva para um clube profissional, nutricionista, preparador físico de primeira linha, né? Uma pessoa que sai ali do amadorismo e passa a ter uma vida regrada, vira um atleta profissional, há uma diferença grande disso. E foi o que aconteceu com o Michael. Michael, no momento em que ele chega no Goiás, que é um time hoje de elite do futebol brasileiro, foi durante muito tempo, voltou a ser, o Goiás já tem uma estrutura que permite ao Michael evoluir. Teve toda a recuperação pessoal, né, o drama ou os dramas que ele passou, e agora no Flamengo a tendência é isso aumentar, né, ser potencializado ainda. Sobre a distância, é muito comum jogadores de beirada de campo, lateral, ala, ponta, eles percorrerem mais quilômetros. Ainda mais no... Aí, ó, ele atingiu 38 km por hora. Então, ainda mais no caso do Michael, que jogava num time que era muito reativo de contra-ataque, ele precisa de espaço para desenvolver a velocidade dele, que é uma característica natural dele. Ele é um jogador de beirada de campo de velocidade, mas ele tem tempo e espaço para desenvolver esse vai e vem. O campo de futebol, ele de comprimento 105 metros, né? São 105 por 68, padrão da FIFA. Hoje no Brasil, ainda mais depois da Copa do Mundo, todo mundo tem isso. O Serra Dourada tem porque era maior ainda, né? Era. O cara matava todo mundo do coração ali. Por 75. Né? Hoje ainda... Pena que não é assim ainda. Né? Então, Era mas, bom, né? Então, mas você vê, feliz, né? divide pela metade, que ele tenha, naquele sprint ali, ele deve ter corrido ali uns 50, 60 metros mais ou menos. A gente está na fase final de futebol americano, né? O pessoal conta com jardas, né? O wide receiver, o cara que mais recebe, corre, preenche jardas. Esses pontas, na verdade, são quase como se fossem os wide receivers, né? Os caras que vão receber um lançamento ou vão recuperar uma bola e sair disparada como a end zone, o gol do adversário. E por isso que ele vai ter números grandes de quilômetros percorridos e velocidade que é a característica dele. Eu acho que ele vai ter que melhorar ainda e evoluir, todo mundo pode evoluir, na parte tática, num time como o Flamengo, em que ele vai estar muito mais bem servido de companheiros, gente muito qualificada do lado dele. Quase sempre ele vai ter um time adversário fechadinho, tirando os espaços, tentando impedir isso aí. Uma arrancada em contra... O próprio Flamengo sofreu com ele, né? Em contragolpe no Campeonato Brasileiro. Sim. Aquele jogo maluco lá em Goiânia. Mas, de fato, em tese ele vai ser mais bem marcado, vai ter menos espaço, não vai ter tanta oportunidade de desenvolver a velocidade dele.
pela característica dos adversários que o Flamengo vai ter. Quase todo mundo vai jogar fechadinho, trancando, fechando as portas para ele. E ele vai ter que se desdobrar e mostrar repertório, evoluir, ser mais solidário. Não quer dizer que ele é fominha, mas no Goiás era mais. Toca pro Michael e o Michael vai lá e resolve. Corre, dribla, chuta, faz o gol e pronto. No Flamengo ele vai ter todo um time, um grupo para apoiá-lo e também para ele dividir responsabilidade. O Eugênio, eu estou vendo aqui os números dele. No jogo contra o CSA, no dia 12 de outubro, ele deu 49 sprints. No jogo contra o Bahia, no dia 24 de novembro, final de temporada, foram 45 sprints. Era uma característica não só dele, como do time do Goiás. O Goiás estava desenhado para jogar assim. Foi dessa maneira que ele conseguiu uma boa classificação no Campeonato Brasileiro a partir da chegada do Ney Franco. Ele deu uma arrumada no time, defensivamente falando, o Goiás tomava muito gol, ele ajeitou a defesa e ofensivamente era contra-ataque a partir do Michael. E o Michael jogou muito bem, correspondeu, o time cresceu com ele e ele brilhou no campeonato. Claro, depois o Rafael Moura começou a fazer os gols também, o Bárcia do outro lado dava uma resposta interessante, mas o foco principal do ataque era o Michael, pela sua velocidade, pelo seu drible, pela finalização também de fora da área, ele chutava de fora da área, mas embora tenha feito só um gol de fora da área, os outros gols foram lá dentro, mas eu vejo o Michael como um jogador também que tem capacidade para o drible curto. Não só a velocidade, ele consegue se resolver num espaço pequeno de campo. E alguns gols dele mostraram isso no campeonato, recebendo a bola dentro da pequena área, gengando, driblando 1, 2 e fazendo o gol. É um jogador de muita qualidade técnica, vai se adaptar a uma nova realidade, que é o Flamengo, mas vai jogar num time muito ofensivo. Um time que está no ataque o tempo inteiro, está perto do gol o tempo inteiro. E eu acho que ele tem capacidade técnica para fazer também a diferença e ajudar o Flamengo em momentos difíceis, justamente contra as defesas muito fechadas, em que ele, numa balançada de corpo, quebra a marcação e consegue levar a equipe adiante no campo. O Fessincani, 2 anos sem nenhuma contusão. Isso é louvável e mostra o quanto que esse garoto também amadureceu. Isso é maturidade, porque ele tinha uma vida antes do Goiás desregrada, como ele mesmo colocou, e depois de algumas situações embaraçosas pelas quais ele passou, ele mudou o ritmo de vida dele e se tornou um atleta profissional. Então isso é só para todo mundo enxergar do outro lado, que se você coloca na cabeça que dentro do futebol, enquanto você tem a sua vida ativa, você precisa e é praticamente obrigado a se colocar como um atleta, a dentro de campo, principalmente fora, a focar 24 horas por dia a preparação física, você pode e vai obter muito sucesso. Muito passa por essa disciplina. Quando a gente brinca do comparativo do Cristiano Ronaldo, tem até uma história eu acho que foi o Semedo, quando eles voltaram de um amistoso da China, etc e tal, e voltaram à noite, era, 11h30 da noite pro hotel, chegaram no dia da viagem, deixaram as malas no hotel, o Cristiano Ronaldo bateu no quarto dele. Semedo, tudo bem? Tudo bem. Cara, bota um calção, vamos dar um pique lá embaixo. Você tá louco? Um piquezinho, sabe, meia horinha só pra dar uma ativada. É a diferença. O Semedo catou e desceu e falou, não, pior é que eu fui com ele. O cara bateu lá. Ô, Semedo, vamos dar um pique. Eu nunca mais falo no meu quarto pra ele. Na próxima viagem eu não falo no meu quarto pra ele. Ele foi lá e contou na entrevista isso, até ali. Eu comecei a rir, porque é cômico, mas ao mesmo tempo isso mostra o foco e a disciplina. Então isso que se faz com um bom jogador, né? O Michael tem que, segundo o fisiologista, ele tem um problema. Ele tem muita insônia. Então a recuperação dele é diferente, porque muitas vezes ele dorme mal à noite. E ele tem um detalhe também, ele adora café. Dar pique à noite. Ele adora café, então tem que tirar um pouco do café. Na concentração, em muitos jogos, outros jogadores ficavam bravos com ele, porque tinha que tirar o café da concentração. Senão ele tomava um litro de café e tirava de todo mundo. Não tem pra onde tá explicado a insônia dele. Tomando E a minha também, né? Toma uma garrafa de café, não vai dormir mesmo. É isso. Olha, não é... nisso eu não posso falar nada, Michel. Café é bom pra caramba, eu tomo demais. Mas, Theo, eu queria só falar uma outra coisa em relação a ele, que aí que eu acho que é o desafio. O Goiás foi uma grandíssima vitrine, mas o peso e a responsabilidade de metas
e de desafios do Flamengo, ela é 2, 3, 4 sarrafos maiores, né? O Goiás, ele tem uma meta que é fazer uma temporada segura. É uma temporada para a Sul-Americana, é uma temporada em que ele até vislumbrou Libertadores, e pelo que tem investido, não é mais um Goiás que entra em campeonato para não cair. Muito pelo contrário. Eu acho que o Goiás é um time que entra para uma meta intermediária. Então, é um tipo de pressão. A do Flamengo é a pressão de título, é a pressão dele se tornar ídolo, é a pressão dele fazer gols, é a pressão dele chegar como uma peça que a torcida vai observar de uma forma muito especial. É aí o trabalho psicológico a ser feito em relação ao Michael, que é onde eu quero ver ele se desenvolver muito bem. Ele fez 2 ótimas temporadas com o Goiás. E aí, quando a gente fazia o comparativo com o Rony, é que o Rony, no que fez o Atlético Paranaense, que já é um outro tipo de objetivo, ele foi decisivo. Ele foi decisivo com títulos, ele foi decisivo com conquistas, como o Michael ainda não foi. Que aí é o fôlego, é a casca de campeão. Que ele vai entrar num time que vai brigar por isso. E uma outra característica, o Goiás jogava nesse contra-ataque na velocidade. O Flamengo, por já ser um time que ataque e que já tem essa posse de bola, vai meio que obrigar o Michael a ser um cara também técnico, de criação. A quebrar essa linha, trabalhar muito bem com essa bola nos pés, com menos velocidade e um pouco mais de inteligência. Que aí eu quero ver aonde ele vai se desenvolver também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a... Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil.